Na década de 1980, um incidente estranho aconteceu aqui, que só adicionou à sua mística misteriosa. Não só houve um encontro com seres alienígenas, mas também havia evidências fotográficas para provar isso. E não era sua imagem típica de OVNI, como uma luz estranha no céu noturno. Não, essa era uma imagem real do ser alienígena em si, pelo menos supostamente. É considerada uma das imagens mais insanas de OVNIs na história do Reino Unido. É o encontro extraordinário em Ilkley Moor. No dia 1º de dezembro de 1987, Philip Spencer, um policial aposentado, se levantou para uma caminhada por Ilkley Moor para visitar seu sogro em East Morton, armado com sua câmera e uma bússola para navegar o terreno frequentemente enevoado. Spencer se aventurou no que seria uma caminhada rotineira. O ar estava frio e o chão coberto com uma leve camada de neve típica para aquela época do ano. O céu estava escuro, adicionando uma atmosfera misteriosa à paisagem. Spencer estava seguindo pela trilha quando notou algo se movendo à frente. Estava fora de lugar e demorou um momento para ele compreender se o que via era real, porque não era um animal ou uma pessoa. O que estava à sua frente era uma figura de cerca de 1,2 metros de altura, de cor verde escura, com uma cabeça desproporcionalmente grande e braços longos e finos. Ela se destacava fortemente contra o fundo natural da paisagem naquele momento do ano, que consistia principalmente em pedras longas e brancas. Inicialmente assustado, Spencer rapidamente pegou sua câmera e tirou uma foto enquanto a criatura fez um gesto em sua direção que ele interpretou como um aviso para manter distância. O alienígena fugiu rapidamente após isso, desaparecendo na névoa. Enquanto Spencer se recuperava do choque, ele perdeu a visão da criatura e não conseguiu tirar outra foto. Momentos depois, ele avistou um objeto subindo da paisagem, emitindo um som alto antes de desaparecer no céu. Esse objeto, como Spencer o descreveu, era branco e consistia em duas partes em forma de disco conectadas uma sobre a outra. Philip Spencer, que usava um nome falso porque não queria que as pessoas pensassem que ele era louco, havia se mudado para essa área remota no leste de Yorkshire, vindo de Londres, com sua esposa e filho para ficar mais perto da família dela após sua aposentadoria da polícia. Um homem de família e ex-policial, o passado de Spencer deu um ar de credibilidade à sua extraordinária história. É notável que, apesar da natureza sensacional de seu relato, Spencer usou esse nome falso e sempre manteve seu anonimato, evitando qualquer ganho financeiro com o incidente. Essa decisão de permanecer anônimo e não lucrar com sua experiência adiciona uma camada de autenticidade à sua história. Ele sentiu que precisava compartilhar com os outros, talvez como um aviso, mas definitivamente não queria publicidade. Spencer era conhecido como um indivíduo prático e reservado, não dado a dramas. Seu treinamento policial o dotou de um forte senso de observação e atenção aos detalhes, características que foram cruciais ao relatar sua experiência em Ilkley Moor. E aquela foto que Spencer tirou naquela manhã rapidamente virou notícia, e logo era o que todos comentavam. Vários meios de comunicação publicaram a história, com alguns proclamando-a como prova definitiva de vida extraterrestre, enquanto especialistas analisavam a foto. Alguns, incluindo fotógrafos e especialistas da Kodak, não encontraram evidências de manipulação, enquanto outros, como o especialista em óptica soviético Bruce Maccabee, a consideraram muito desfocada para uma análise conclusiva. A imagem, embora desfocada e sem foco, parecia mostrar uma figura pequena, possivelmente humanoide, com uma cabeça grande e membros finos. A criatura parecia estar em movimento, o que provavelmente contribuiu para a distorção da imagem. O fundo era indistinto, mas as feições da criatura eram vagamente discerníveis. Para aqueles que acreditam no relato de Spencer, a imagem representa uma das evidências mais convincentes de vida extraterrestre. Houve, é claro, críticas mistas, e os céticos desconsideraram o incidente como nada mais do que um engano. Argumentavam que a foto poderia facilmente ser de outra pessoa, uma criança, ou até mesmo um recorte de papelão. Realmente é impossível dizer de uma maneira ou de outra. E claro, Spencer não tentou lucrar com sua história, mas dinheiro não é o objetivo de tudo que as pessoas fazem. Às vezes as pessoas só querem se divertir um pouco. Os que acreditam que a foto é uma farsa apontam para esse fato, sugerindo que Spencer poderia ter inventado a história para ver até onde ela iria, sem a pressão de ganhar dinheiro com ela. Talvez fosse algo para compartilhar com amigos no pub. E se fosse assim, essa seria uma boa razão para manter seu nome real fora do olhar público, para proteger sua reputação e a de sua família. As pessoas também se perguntaram por que Spencer não fotografou o objeto. Certamente isso seria mais fácil de capturar, pois era muito maior, mas também seria mais difícil de falsificar. Com a foto sob escrutínio, Spencer começou a ter sonhos estranhos e lúcidos, o que o levou a se submeter a uma hipnose regressiva com um homem chamado Jim Singleton. Sob hipnose,
O relato de Spencer evoluiu dramaticamente da sua história original. Ele se lembrou de ter sido paralisado e levado para dentro do objeto em si, onde alienígenas verdes realizaram experimentos médicos nele. As memórias do interior do objeto eram vívidas. O ambiente estéril, os instrumentos estranhos e a sensação de impotência enquanto os alienígenas realizavam seus exames. Eles também mostraram a ele visões do futuro do planeta, imagens apocalípticas de uma Terra devastada por guerras nucleares e desastres ambientais que Spencer interpretou como alertas para a humanidade. Depois de lembrar dessas memórias, Spencer disse que a criatura que ele fotografou estava realmente se despedindo, não o avisando para ir embora, como ele pensara inicialmente, e que ele acredita que tirou a foto após ter sido deixado de volta em Claymore. Os alienígenas, segundo ele, se comunicavam telepaticamente, assegurando que não significavam nenhum mal. Então, o que você acha? Devemos levar isso como um aviso e trabalhar para melhorar a humanidade antes que seja tarde demais? Ou seria o velho Spencer apenas se divertindo e as coisas saíram de controle mais do que ele imaginava? Talvez seja um pouco de ambos. Sem dúvida, o incidente de Claymore continua sendo um dos casos de OVNIs mais famosos e debatidos no Reino Unido. Ele foi incluído em várias listas de top 10 encontros de OVNIs e continua sendo citado como evidência convincente de visitas extraterrestres. A herança do incidente também é marcada por ceticismo, com muitos rejeitando-o como algo mais do que um embuste elaborado. Real ou falsificado, o incidente do OVNI de Claymore é um capítulo fascinante na saga contínua de encontros alienígenas com humanos. A história de Spencer não é apenas sobre um encontro com OVNIs, mas sobre a experiência humana de confrontar o desconhecido, a busca pela verdade e o conflito interno entre ceticismo e crença em algo que simplesmente não podemos provar. Este foi o encontro extraordinário de Claymore.